Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo de mais um capítulo do livro Opinião Espírita, apresentado por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando de apresentar este estudo. O livro Opinião Espírita é um livro dividido capítulos pares pelas mãos de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e os capítulos ímpares, Médium Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Hoje, capítulos recebidos durante a sessão pública da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Hoje nós vamos ver o capítulo 46, Na Trilha da Caridade. E Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, utiliza como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. O capítulo 15 já é de conhecimento de todos nós, é um dos mais conhecidos e afamados, que é fora da caridade não há salvação. O item 10 é o mesmo título do capítulo, fora da caridade não há salvação. É uma mensagem do apóstolo Paulo, apóstolo da gentilidade, em Paris, 1860. Diz o apóstolo: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem, porque para fazer-se o bem, mister sempre existe a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a negligência. Paulo, o apóstolo, com seu ardor, sempre pronto para as orientações, nós percebemos que ele segue no mundo maior com aquela forma de pensar e de agir. Então ele diz, olha, o fora da caridade não há salvação serve tanto para aqueles que se encontram encarnados, quanto para aqueles que se encontram desencarnados. Encarnados porque encontrarão no dia a dia o repouso e a paz que tanto precisam para seguirem a jornada evolutiva. E no mundo espiritual, porque os espíritos vivificam e são herdeiros das próprias ações. E um espírito que compreendeu perfeitamente o fora da caridade, não há salvação, será recebido no mundo espiritual. Passe à direita, filho de meu Pai, que executastes com sabedoria e amor as oportunidades que lhe confiei. Então nós vemos que esta máxima ela segue tanto aqui quanto no além-túmulo. Eu vou praticar a caridade para me livrar dela. Eu vou fazer a prece para me livrar dela. Eu vou fazer o bem para estar em paz com a minha consciência. Não é um pensamento dos mais corretos, não. Eu não posso fazer algo esperando algo em troca.
Se eu faço bem, tem que ser com a proposta simplesmente da prática do bem. Se eu ajudo o próximo, tem que ser simplesmente pela devoção de ajudar o próximo. Eu não posso fazer as coisas contando com aquilo. É igual, vou contar com o ovo da galinha. Eu não posso. Eu tenho que fazer o bem com desinteresse, com amor, com caridade, mas acima de tudo com espírito de renúncia. Acima de tudo com um espírito de afabilidade. O que uma mão faz, a outra não tem a necessidade de saber. O que eu faço, o outro não tem a necessidade de saber. Este imperativo é fundamental para a nossa evolução. Este crescimento evolutivo é fundamental para que nós possamos passar pela Terra e não nos iludirmos pelos caminhos que a Terra nos oferece. Então, fazer o bem precisa de vontade, sabedoria. Não é fácil fazer o bem. Qualquer um dá conta de fazer o bem. Não é por aí, não. Qualquer um dá conta de andar de moto? Não, tem pessoas que não têm equilíbrio. Qualquer um dá conta de dirigir? Não, tem pessoas que não têm coordenação. Qualquer um dá conta de apresentar um programa televisivo ou radiofônico? Não. Tem pessoas que ficam tímidas, envergonhadas, palpita o coração. Não são todos. Todas as pessoas têm condições de escrever um artigo? Não. Tem pessoas que não conseguem começar, ter um meio e ter um fim, um texto. Não estou falando de inteligência. E não estou falando de capacidade. Eu estou falando de aptidão. Então, todas as pessoas têm aptidão para caridade? Não. Tem pessoas que não têm aptidão alguma para caridade. Tem pessoas que não têm aptidão alguma para ajudar o próximo. E nós precisamos respeitar. Como também no passado provavelmente não tínhamos. E hoje temos. Ou estamos tentando ter. A caridade é uma profilaxia contra o nosso próprio orgulho e egoísmo. Quando eu dou algo para o próximo, material ou moral, eu estou me presenteando. Não tem pessoas que dizem assim, eu comprei um presente para mim. Há muito eu queria um sapato. Há muito eu queria um perfume. Há muito eu queria um relógio. Há muito eu queria uma carteira nova. Eu fui e me dei de presente. Não falamos isso de vez em quando? Pois é. Quando eu faço algo para o próximo, é um presente que eu estou me dando. É um bem que eu estou fazendo. Para mim. E, consequentemente, para o próximo. E o último parágrafo diz o apóstolo da gentilidade: Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ele vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, fantástico. O Espiritismo nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Nos tornar pessoas melhores não é nos tornarmos pessoas perfeitas. Nos tornarmos pessoas melhores é em relação a nós mesmos. Agora o André é espírita, já não é mais orgulhoso, já não é mais fofoqueiro, já não é mais isso, já não é mais aquilo. Não! Eu vou domando as minhas más paixões. E eu passo, em vez delas me dominarem, eu passo a dominá-las. E fazer uma progressão. Vamos diminuindo, uma regressão, melhor dizendo.
Vamos diminuindo o orgulho na nossa vida, vamos diminuindo a maledicência na nossa vida, vamos diminuindo o egoísmo na nossa vida, a vaidade, mas é uma regressão, é lenta. Agora eu já sou espírita, já sou justo, já sou misericordioso, já sou puro. Não é assim. Estamos perfectíveis ao crescimento. E neste contexto, nós vamos ver hoje o capítulo 46, na trilha da caridade, em que Emmanuel nos diz: se já pode sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente jamais precisaste recorrer à mesa do próximo para alimentar um filho estremecido, e nem saibas quanto dói a inquietação nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem o olhar molhado, suplicando socorro, são nossos irmãos. Então, o próximo é nossos irmãos. E nós temos que ver o que naquele momento nós podemos oferecer. Às vezes eu não tenho um recurso material para oferecer. Às vezes eu ponho a mão no bolso, ponho a mão na carteira, eu também não tenho nem para mim, quanto mais para dar para o próximo. Mas eu posso levar uma palavra, eu posso levar um olhar, eu posso dar atenção, eu posso parar um minuto do meu tempo e estar junto dele ou dela. Há muitas formas de ajudarmos o próximo. Agora, eu preciso também dar o que eu tenho. Se eu não tenho recursos materiais, nem para mim, não adianta eu ficar chateado, eu queria ter recursos para oferecer. Olha, às vezes nós não temos, às vezes a fase é apertada. Eu queria muito poder ajudar um filho, eu queria muito poder ajudar um irmão, eu gostaria muito de poder ajudar um vizinho, mas eu não tenho. Nós não temos, naquele momento, o material, mas e a prece? E o valor da prece? E o ouvido amigo? Diga, meu filho, posso ajudar em algo? E a pessoa lamenta, a pessoa injuria, blasfema, mas ela está desabafando. Ela está tirando de si as dores da alma. Então eu estou ouvindo. E a pessoa está se limpando. Após a conversa, a pessoa vai dizer assim: nossa, eu tirei um peso de mim. Tem preço que pague isso? Nossa, eu estou leve. Eu estou no céu. Nossa, eu estou outra pessoa. Nós não fizemos nada, só ouvimos. Simplesmente demos atenção. Então a forma de ajudar o próximo é muitas. Muitas. Algumas no lado material, algumas no lado moral e algumas no lado material e moral. Aí vai da situação de cada um de nós. O importante não é ser material moral ou material e moral. O importante é fazermos algo. É fazermos a diferença. É sermos diferentes. Isso que é o importante. Continua. Talvez nunca examinaste os prodígios de resistência dos pequeninos, sem prato certo, que te abordam na rua, e nunca mediste a solidão dos que atravessam moléstia grave, sem braço amigo, que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas, da expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda leve apoio contra o assédio da morte. Então, tem pessoas que estão, às vezes, conhecidos nossos, vizinhos, familiares, pessoas próximas, que não têm condições por remédio. Não tem quem dê carona para fazer o tratamento. Não tenha quem simplesmente apoie. Olha, está difícil, mas estamos juntos. Já perdeu a mãe, já perdeu o pai, às vezes é sozinho no mundo.
Esse tipo de ação é a verdadeira caridade. Às vezes nós temos aquela ilusão, não é? A caridade é material. Então vou dar cesta básica, vou dar cobertor, vou dar agasalho, é tudo isso muito importante. Mas existem outros modelos e métodos de praticarmos a caridade que são tão eficazes ou mais do que a caridade material. E aí nós temos como professor o próprio médium desta mensagem, que é Chico Xavier. De uma família pobre. Quando eu falo pobre, é de passar fome. É de usar o primeiro par de sapatos com 15 anos de idade. É de ficar dias sem comer. É de ter que colocar aquele material igual, parecendo até um vestidinho, como aqueles sacos de batata, porque não tinha roupa. É esse tipo de pobreza que eu estou falando que envolveu a vida de Chico Xavier. Não é aquela pobreza que não tem o iogurte, aquela pobreza que não tem a carne. Não, estou falando daquele que não tinha o que comer mesmo, o básico. Se almoçava, não sabia se ia jantar. Se jantasse, não sabia se no outro dia ia almoçar. E ele foi um dos maiores caridosos do século XX sem ter nem para ele. Trouxe livro sem ter lápis e papel. Doação das pessoas. Em média, 1000 cartas eram postadas por ele, com a ajuda dos companheiros, evidentemente, e ele não tinha selo. Tudo era ganhado. Então eu não preciso de recurso. Quando eu quero fazer o bem, eu não preciso ter uma empresa por detrás de mim. Eu não preciso ter o governo por detrás de mim. Eu não preciso ter financiadores. Não preciso, não. Eu preciso ter vontade. E Chico Xavier foi o professor disso. Segue Emmanuel. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras, que nos compete evitar em louvor da justiça. E ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelo desespero que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios, e até onde somos também passíveis de censura por faltas equivalentes? Aqui ele já mescla o passado e o presente. Quantos não estão debaixo de um mesmo teto, em casa, conosco, dividindo uma família, dividindo a responsabilidade de um lar? Eu reclamo do filho que é isso, eu reclamo do pai que é aquilo, eu reclamo da mãe que é aquilo outro, sendo que se eu tivesse a oportunidade de fazer um retorno no passado, perceberia que fui eu que abri aquela porta nele ou nela. E que hoje estamos juntos para que eu possa tentar sanar um problema que fui eu, em verdade, que ocasionei. Fui eu, na verdade, que provoquei. E que a título de um filho difícil, a título de uma filha difícil, eu quero abandonar tudo e todos. Ah, não tem mesmo jeito. Ah, não aprende a lição. Ah, não quer saber de nada com nada. Eu perder meu tempo, não tenho tempo nem para mim, quanto mais para desperdiçar. Só que são oportunidades de caridade preciosíssimas. Antes de eu pensar em ser caridoso fora do meu lar, eu tenho que ser caridoso com os meus. Caridoso com o pai, com a mãe, com os filhos, com a companheira, com o companheiro, com o meu entorno. Aí depois que eu começar com a caridade primeira, que são com eles, aí eu vou estender para o trabalho, eu vou estender para o centro espírita, eu vou estender para a sociedade. Eu vou levar adiante. Agora, se eu não consigo nem em casa, é como se eu quisesse começar a construir uma casa pelo telhado. Ah, eu vou ser caridoso no centro espírita. É fácil ser caridoso no centro espírita. Acabou a nossa hora do trabalho, cada um vai para o seu lar, pronto e acabou.
É fácil ser caridoso no trabalho. Acabou o expediente, cada um vai para sua casa, paga as suas contas, divide, faz as escolhas que quer, acabou. E com aqueles que nós dividimos um teto? E com aqueles que dividimos contas? E com aqueles que estão ali, são familiares nossos, não tem um ex-pai, uma ex-mãe, um ex-filho, um ex-avô, um ex-neto. Pode ter uma ex-esposa, pode ter um ex-marido, pode ter um ex-sogro, uma ex-sogra, mas não tem um ex-pai. Ah, ele foi meu pai. Não, ele é seu pai. Você pode até não aceitar o pai que tem, mas é seu pai. Você pode até não aceitar a mãe que tem, mas é tua mãe. Você pode até não aceitar o filho que veio na tua casa, mas é teu filho. Você pode não aceitar, mas estará ali sempre, presente e marcando a tua história da atual existência. Continua Emmanuel. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Então, quando ele nos fala que ele nos dá, será que eu tenho que levar só para o lado material? Não. Paciência também é uma forma de caridade. Renúncia também é uma forma de caridade. Ouvir e se calar também é uma forma de caridade. Ouvir e falar também é uma forma de caridade. Então, por caridade, não é apenas o recurso material. É o que eu tenho no coração, é tudo que eu possuo, materialmente e espiritualmente. Sentimentos, sensações, parte espiritual. Então, o que Jesus nos orienta? Não coloque a candeia debaixo do alqueire, como quem diz assim, não pegue a verdade e enterre não. Se você tem um talento, coloque ao alcance de todos. Coloque em cima, para que todos possam usufruir daquela luz. Continua Emmanuel. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado, que te pede esperança. Trabalha contra o mal, no entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações do velhinho, que te recolhe os testemunhos de afeto exclamando: Deus te abençoe. A caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco por almenária de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime. Olha que analogia bonita. As mãos é quem materializa, quem pega no arado e põe adiante. O cérebro é quem concebe e arquiteta as ações, as palavras, o que vamos fazer. Mas entre as mãos e o cérebro tem o nosso coração. Como quem diz assim, a simbologia do sentimento. A simbologia do equilíbrio. Um é a razão, o outro é a execução, mas o outro é o sentimento. É quem vai pegar o bom senso, a razão, o equilíbrio e dar uma invernizada com o amor. Falar de caridade é sempre oportuno e necessário, mas acima de tudo, o importante é praticarmos a caridade. Estamos encerrando mais um capítulo do livro Opinião Espírita, em que eu agradeço a sua audiência, agradeço a TV A Caminho da Luz e o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Votos de muita paz e até o nosso próximo estudo.